Sou eu, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bibliando. Hoje, domingo, dia 27 de janeiro de 2019, quarto Bibliando do ano. Finalizamos nesta semana a leitura do livro de Gênesis, a primeira etapa já concluída, uma etapa de leitura da Bíblia, do cronograma de leitura anual. E esta semana finalizamos a leitura do livro de Gênesis e, paralelamente, estamos também fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. Já iniciamos também nessa semana a leitura do livro de Êxodo, né? É a continuação do Pentateuco, né? Os 5 livros escritos por Moisés, e já estamos numa leitura bem avançada, já estamos aí no capítulo 12 já da leitura do livro de Êxodo. E você que nos acompanha aí sabe muito bem que todos os dias estamos compartilhando o cronograma de leitura diária. E esse cronograma você acompanha também na fanpage do Bibliando, você acompanha também na minha página pessoal, no Instagram, no LinkedIn e todas as nossas redes sociais aí estamos compartilhando para poder divulgar, levar a palavra de Deus a todos aqueles que de alguma forma precisam estar ouvindo a voz de Deus através do cronograma de leitura, né? De repente você está se sentindo um pouco para baixo e aquela leitura ali pode falar com você, Deus pode falar com você através dessa leitura, né? Hoje é um domingo diferente, né? Na verdade, uma semana aí já com notícias não muito boas, né? Nos últimos dias aí tivemos o rompimento de uma barragem lá em Minas Gerais, mais uma, né? Felizmente, notícia trágica, né? Um acontecimento trágico aí para aquelas famílias que viviam, que trabalhavam ali naquela mina, né? Naquela cidade, né? De Minas Gerais. Então, fica já aqui os nossos pedido de orações para todos os familiares, todas as pessoas que moram ali, que foram de alguma forma afetadas por esse terrível acidente, né, ou crime, né, não sabemos ao certo, mas fica aqui já o nosso pedido de orações para aquele povo, que são nossos irmãos, nossa terra, e já que a gente não pode contribuir de outras formas, resta-nos estarmos orando, né, pedindo a Deus para que venha confortar os familiares e que esse tipo de coisa não venha mais acontecer, que já é o segundo, né, em tão pouco tempo, em Minas também, o segundo acidente, né, no mesmo sentido, né, o mesmo tipo de acidente, né, e acaba destruindo famílias, a cidade, e tudo ali em volta acaba sendo prejudicado, né? Então, fica aqui o nosso pedido de oração para aqueles familiares, você que nos acompanha, não esqueça, lembre no seu momento de oração, lembre de estar orando por Brumadinho, né? Para que todos os envolvidos ali, os que foram afetados, que Deus possa estar confortando os familiares e que Deus possa estar animando cada uma das pessoas que estão passando por aquele momento difícil, que o Senhor venha estar levando conforto e ânimo, né, para encarar essa fase tão difícil que eles estão passando, né? Então, vamos começar o nosso programa, como é de costume, a declamação do nosso diácono, irmão Roberto. Escute.
Suas doutrinas são santas, suas preceitos são justos. E frequentemente e em oração. É um paraíso de glória e é um rio de prazeres. E será aberto no dia do julgamento e lembrado para sempre. Amém. É isso aí, você ouviu a declamação do nosso diácono irmão Roberto, a declamação que é tema do nosso programa e que foi feito, gravado e masterizado pelo nosso irmão Renato Silva, com a voz do nosso diácono irmão Roberto. Mais uma vez agradecendo ao nosso irmão Renato Silva pelo trabalho que nos agraciou, que nos contemplou, de estarmos tendo as vinhetas, o programa de fundo aqui, que solta a música de fundo. Esse é um trabalho do irmão Renato Silva. Se você quer fazer a sua propaganda de loja, carro de som, jornal, todo tipo de mídia, entre em contato com o nosso irmão Renato Silva e ele estará prestando esse serviço para você, um serviço de qualidade excelente. Então vamos para o nosso início aqui com as nossas curiosidades bíblicas. E a curiosidade bíblica de hoje é sobre o livro de Êxodo. Como finalizamos a primeira leitura do livro de Gênesis, agora estamos fazendo a leitura do livro de Êxodo. Então a curiosidade bíblica, lembrando que é sempre em cima dos livros que estamos fazendo a leitura. Tivemos aí nas semanas anteriores, nos programas anteriores, a leitura, a curiosidade bíblica e alguns momentos de reflexões sobre o livro de Gênesis, como foi o livro que estávamos lendo. E, paralelamente, também o Evangelho segundo escreveu Mateus. E agora, como iniciamos na terça-feira, a leitura do livro de Êxodo, estaremos trazendo hoje curiosidade bíblica sobre o livro de Êxodo. Hoje, no próximo domingo também, que é o período em que estamos fazendo a leitura do livro de Êxodo. Então, o momento de reflexão e a curiosidade bíblica será sobre o livro de Êxodo e também sobre o livro de Mateus, que é o livro que estamos fazendo a leitura paralela. Então, vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje, que traz a seguinte questão sobre o livro de Êxodo, hein? Qual é o tema do livro? Qual é o tema do livro de Êxodo? Você que frequentemente faz a leitura da Bíblia, você que é um assíduo leitor da Bíblia, saberá responder essa. A segunda pergunta é a seguinte: quando foi escrito o livro de Êxodo? A primeira, qual é o tema do livro de Êxodo? E quando foi escrito? A terceira, quem é o autor? Essa é a mais fácil, né? Essa é a mais fácil. Das três perguntas, essa aí é a mais fácil. Vamos lá. Quem é o autor? Essa é a mais fácil. Qual é o tema do livro? Algumas pessoas podem até ler assim, mas talvez não tenham atentado para o tema principal do livro de Êxodo. Então tá aí a pergunta. E quando foi escrito? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, que é o período em que foi escrito. É um período aproximado, né? Então vamos lá repetindo a pergunta. Quem é o autor?
qual é o tema do livro e quando foi escrito. Vamos lá para as respostas. O autor do livro de Êxodo, assim como também é o autor do livro de Gênesis, foi Moisés. Sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, é o famoso Pentateuco. Então Moisés escreveu aí Gênesis e também escreveu Êxodo. E o tema deste livro é a redenção do povo, dos hebreus. É um povo que estava ali, teve o seu momento bom durante o período de José, que reinou ali, né? E depois foram massacrados, porque após a morte de José, levantou-se um novo, levantou-se um novo rei, e esse não conhecia José, e começou a ver a multiplicação dos hebreus, e acabou vendo isso como uma ameaça, né? Porque eles se multiplicavam muito, e começou a escravizar, né, os hebreus, e então o livro de Êxodo é o livro em que Deus chama Moisés e ordena que Moisés vá para falar com o rei, né, o rei do Egito, para tentar liberar o seu povo, para tentar liberar o seu povo para que fosse adorar, e é o livro em que Deus manda as pragas, né, para que o povo do Egito saiba o poder de Deus. Então o tema do livro de Êxodo é redenção. Redenção. E ele foi escrito cerca de 1445 a 1405 a.C., né? Lembrando mais uma vez, a contagem era decrescente até a chegada de Cristo. Contava-se, por exemplo, 2000, 1999, 1998 e assim foi até a chegada de Cristo. A partir da época de Cristo para cá é que começou a ser em ordem crescente. Então, foi escrito cerca de 1445 a 1405 a.C., um período aí de aproximadamente 40 anos. Então, esta foi a nossa curiosidade bíblica de hoje. Quem é o autor do livro de Êxodo? Moisés. Qual é o tema do livro? Redenção. E quando foi escrito? Cerca de 1445 a 1405 a.C. Agora vamos para o nosso E o momento da palavra hoje, o nosso momento de reflexão, traz para você o livro de Êxodo, como é o livro que estamos fazendo a leitura, traz para você o livro de Êxodo. Então você pode estar abrindo a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 1 do livro de Êxodo. É o nosso momento de reflexão hoje. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí, independente da versão, você poderá estar nos acompanhando. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 22. Você pode estar nos acompanhando aí para fazer essa leitura conosco e podermos estarmos meditando nessa passagem. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 22. Vamos para a leitura. Diz assim: tem por título: As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Preste muito bem atenção nessa leitura. Olha só, capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Preste muito bem atenção.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceres lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nosso momento de reflexão hoje traz o livro de Êxodo. É o livro que estamos fazendo a leitura já desde terça-feira. Capítulo 1, versículo 15, versículo 22. É interessante essa passagem, e o que me chamou a atenção, a ordem de Faraó para que as parteiras matassem os filhos dos hebreus, das hebreias, que fossem homens. Já as filhas deixassem, porque as filhas iriam servir. Mas os homens, não, porque havia uma promessa de que sairia o Moisés, que nasceria o Moisés. Porém, neste momento, a preocupação era de que, como seriam homens, eles cresceriam, ficariam fortes e pudessem se rebelarem contra o rei. E pela quantidade numerosa dos hebreus naquela época, eles temeram que seria maior do que eles. E se reunissem os homens, os hebreus, contra o rei, eles poderiam derrotar o rei e tomar tudo à força, na espada. Este era o problema, o medo do rei. E como eu falei anteriormente, comentando sobre o tema da redenção, o livro de Êxodo, ele traz essa história, Ele conta, especifica que após a morte de José foi quem, durante o período de José, os hebreus tiveram um relacionamento saudável com os egípcios. E viviam ali, tiveram posses, foram bem. Porém, quando José morre, um tempo depois levanta-se um outro rei que não teve conhecimento, não conviveu com José. E não tinha esse agradecimento, esse laço com José e com os hebreus. E com isso ele passou a temer a multiplicação dos hebreus, porque ele olhava e via que já eram muitos hebreus, e tomou essa decisão que todos os filhos das hebreias, as parteiras, vendo que fossem homens, que elas poderiam matar. E se fossem mulheres, deixariam vivas. Mas as parteiras, e é aí o detalhe que mais eu queria focar nessa leitura, as parteiras, elas eram tementes a Deus. Como diz o versículo 17 aqui, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. E olha só o que ela diz. As hebreias são diferentes, elas são vivas, ou seja, elas são espertas. Têm os filhos antes mesmo que as parteiras cheguem para fazer o parto. Ou seja, ela deu essa desculpa para o rei, que antes mesmo delas chegarem para fazerem o parto, as hebreias já tinham tido o parto, tinham tido o parto por si só. Ou seja, elas omitiram e elas temeram a Deus e que estava poupando a vida dos hebreus homens. E aí nós, mais à frente, iremos ver que desses partos nasce Moisés. E é onde há uma promessa que dele sairia um libertador. E esse libertador chama-se
Moisés. Mas graças à atitude dessas parteiras, e o que eu chamo a atenção para isso é que nos leva a se maravilharmos com a atitude dessas parteiras, e elas tiveram o temor a Deus em não fazer o mal àquelas crianças. Coisas que hoje em dia é muito raro, até mesmo dentro das igrejas, encontrarmos tanto temor a Deus dessa forma. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, talvez algumas pessoas irão dizer que eu estou revoltado, que eu não estou respeitando algumas lideranças, algumas igrejas. Não, mas infelizmente nós estamos com tantos escândalos no meio cristão, com pessoas que não têm o mínimo de temor a Deus e estão dentro da obra induzindo pessoas a seguir o caminho deles, porque querendo ou não, quem está à frente acaba sendo referência. Mas infelizmente aquelas pessoas transmitem uma imagem de certinho, de bom samaritano, e não no oculto, onde só ele e Deus sabem, eles têm atitude que contradizem a vida e o caminho correto de um cristão. Ou seja, perderam o temor, já se corromperam há muito tempo. E essa passagem nos exorta para esse temor, né? Nos faz ficarmos pensativos, reflexivos com relação ao temor em nossas atitudes. Porque quando estamos com a intimidade com Deus, as nossas atitudes, o Espírito Santo ele nos alerta. Que atitude é essa, se é uma atitude boa ou não. Imagine que se essas parteiras não fossem tementes a Deus. Imagine que se elas tivessem matado Moisés também, a história hoje seria diferente. Moisés não teria nascido, porém teria sido sacrificado. E nós sabemos que Moisés liderou a saída dos hebreus do Egito. E Moisés foi levantado por Deus. E sabemos a história que Moisés foi colocado no rio e a filha do rei, que costumava ir tomar banho naquele rio, encontrou e criou Moisés, né? E Moisés teve todo um preparo dentro, criado como príncipe, e depois saiu fugido porque havia matado um egípcio, um soldado, né? E depois ele volta, e mais para frente, nos próximos programas, estaremos comentando um pouco mais sobre Moisés, sobre a trajetória de Moisés. Mas o que eu gostaria mesmo que você focasse nesse momento de reflexão é sobre a obediência dessas parteiras, né? O temor a Deus. Ela foi desobediente ao rei, que ordenou ali que elas matassem todos os filhos que fossem homens. Porém, ela, temendo a Deus, não fez essa atrocidade, né? Ela não matou os meninos. E aí é onde eu vejo situações em que, até mesmo no nosso trabalho, somos obrigados, recebemos ordens para fazermos e cometermos atitudes erradas. Atitudes que, como um cristão, ele, mesmo que seja o seu trabalho, ele precisa ser desobediente. Ele não é obrigado a cumprir essas ordens. Ah, mas pode dizer, não, mas é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso, se eu não for, vou ser demitido e tal. E isso acontece em outras áreas também. Estou citando a área do trabalho, onde vem ordens que conflitam com o que diz as Sagradas Escrituras. Ordem de seus superiores que faz com que você, diante de Deus, você esteja sendo um pecador. E aí essa atitude dessas parteiras aqui, elas nos fazem acreditar e nos alerta que se formos fiéis a Deus, obedientes a Deus, pode ser chefe, pode ser seja lá quem for, deu ordem para você fazer o que é errado, não faça. Entregue nas mãos de Deus, confia nele e faça o que é certo.
As parteiras fizeram o que era certo. Elas não sacrificaram os filhos homens das hebreias. E Deus, olha o que diz aqui, portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Glórias a Deus. Nós não somos obrigados a cometermos, a termos atitudes erradas, a fazermos o que é errado. E essa é a importância da leitura das Sagradas Escrituras, estarmos meditando no que está escrito na Bíblia, porque ela nos dá direção para sabermos lidarmos com certas situações que muitas vezes em nossas vidas não estamos livres, né? Estamos sujeitos a estar passando por certas situações, circunstâncias que nos fazem até, eu acredito que alguns até por medo também, acabam cometendo e agindo de forma errada, mas saiba que quando você faz isso, você está desagradando a Deus. E se você for fiel a Deus, Ele suprirá suas necessidades. Amém? Então esse foi o nosso momento de reflexão de hoje. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15 ao versículo 22. E agora vamos com o nosso pregador da semana. E o nosso pregador indicado desta semana é ele, o cooperador irmão Amós. Congrega ali na Vila Olinda. Cooperador, acho que... não lembro se ele foi consagrado na hora. Mas é o Amós. Irmão Amós, cooperador irmão Amós. Olha aí, o DDD 64 98111 8882. Se você está precisando de um ministro da Palavra de Deus na sua igreja, seja lá para qual for o tipo de culto, mocidade, das irmãs, culto dos homens, qualquer departamento, está aí a nossa indicação, cooperador irmão Amós, DDD 64 98111 8882. Número também é o WhatsApp. Agora o nosso cantor da semana. Nosso cantor indicado dessa semana vem com a dupla Anderson e Edilson. Tem até um... deixa eu ver se tem um aqui. Procurar aqui uma música da dupla Anderson e Edilson. Vamos buscar aqui a dupla Anderson e Edilson. Felicidade. Olha, você vai escutando aí de fundo. Bela música também. Samuel Mariano. Sofri. Na próxima semana estarei colocando aqui só cantores locais aqui, a dupla Anderson e Edilson, Ludmila Rezende, pastor Josias também. Eu acabei colocando aqui hoje cedo, mas deu algum erro aqui, não foi salvo, né? Mas estaremos colocando aí em breve, na próximo domingo, prometo que será só com cantores locais aqui na música de fundo. Mas está a nossa indicação aí, a dupla Anderson e Edilson, DDD 64 992 14 40 42.
dupla Anderson e Edilson, DDD 64 99214 4042. Você pode estar entrando em contato, lembrando também que o número é o WhatsApp, e você pode estar convidando essa dupla abençoada para estar ministrando louvor na sua igreja, no domingo, na quarta, na sexta, no sábado, qualquer dia que for tiver o culto na sua igreja. Entre em contato com nossos irmãos e marque um horário, uma agenda com eles, amém? Agora vamos para o nosso cronograma de leitura desta semana. Finalizando aí o mês de janeiro. Amanhã, dia 28, estaremos fazendo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 15. E, paralelamente, Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao capítulo 20, versículo também 16. Já na terça-feira, dia 29, Êxodo 16 e 17, e Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 34. Na quarta-feira, dia 30, Êxodo 18 e 19, e Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 32. Na quinta-feira, dia 31, último dia de janeiro, Êxodo, capítulo 20 e 21, e Mateus, capítulo 21, do versículo 32, aí você já emenda até o capítulo 22, versículo 14. Na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, Êxodo 22 e 23, e Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 46. No sábado, dia 2, Êxodo, capítulo 24 e 25, e Mateus, capítulo 23. E no domingo, nosso próximo encontro, dia 3 de fevereiro, já estou querendo chegar a dezembro de novo. Êxodo, capítulo 26 e 27, e Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 35. Então, esse foi o nosso cronograma de leitura desta semana. Lembrando mais uma vez, o slide estará disponível com todo o nosso programa de hoje, com a indicação dos pregadores, dos cantores, o livro de momento de reflexão, a curiosidade bíblica. Você vai encontrar o vídeo lá disponível no YouTube, né, no canal Bibliando. Se você puder, já entra lá, se inscreve também no canal, ative o joinha. Aliás, dá um joinha, ative o sininho, compartilhe o vídeo também, para que outras pessoas sejam alcançadas através de você. E também estará disponível no nosso Facebook pessoal, estará também disponível na fanpage do Bibliando, você que curte a nossa página. Você pode também, lembrando agora, você pode estar compartilhando versículos, você pode estar compartilhando imagens com versículos bíblicos na nossa página do Bibliando também. Você terá essa oportunidade também de compartilhar um versículo. Você que gosta também de estar compartilhando alguma passagem, alguma leitura, algum momento, alguma questão, você tem a oportunidade de estar fazendo isso também na nossa página do Bibliando, na fanpage do Bibliando, né? E será muito gratificante termos a participação de todos que nos segue, que curte a nossa página também. Então, página pessoal do Facebook, na fanpage do Bibliando, no YouTube, no meu Instagram e no LinkedIn. Terá todas essas páginas, essas mídias, né? Redes sociais estarão sendo compartilhada o cronograma de leitura. Agora uma frase aqui, olha, como está de costume agora, o nosso programa ele encerra-se também com uma frase sobre a Bíblia. Veja o que diz Isaac Newton, físico e matemático. Olha só o que ele falou sobre a Bíblia. Considero as Escrituras Sagradas a filosofia mais sublime. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras.
Isso foi o que disse Isaac Newton, né, o físico e matemático lá das antigas, que nós estudamos ainda no ensino médio. Vamos repetir. Considero as escrituras sagradas a filosofia mais sublime. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas sagradas escrituras. Frase de Isaac Newton, filósofo, físico e matemático. Então, quero aqui agradecer aos irmãos, amigos nossos que acompanharam a nossa live hoje. A começar pela Sandra Ferreira. Muito obrigado, Sandra. Deus abençoe você, o seu ministério aí. E Daílson. Pedro Júnior, que já tem nos acompanhado aí durante os domingos também, né? Hoje eu senti a falta do irmão Jeová, né? Ele não participou hoje. Mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Talvez ele estava ocupado lá. Pedro Júnior, meu primo, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Davi Modesto, mais uma vez também nos acompanhando, muito obrigado, que Deus abençoe você, toda a sua família. Mário Júnior Freitas, o Júnior lá, Flecheiras, obrigado pela sua participação, Júnior, Deus abençoe também você, sua família, todos. Josiel Glaucia, Deus abençoe também, muito obrigado pela sua presença e peço todos vocês que nos acompanharam, que compartilhem esse vídeo, que sigam a nossa página, compartilhem as nossas publicações, os nossos cronogramas de leitura, para que você, se não está fazendo essa leitura diária, se motive a estar fazendo também e motive outras pessoas, que outras pessoas possam ser alcançadas através de você, da sua vida, amém? Então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo. Fiquem todos com Deus. Até mais.